pode fazer a prece, já que saiu fora do ar um pouquinho. Ah, tá. Eu coloquei para gravar agora. Nós vamos iniciar então mais uma noite do nosso estudo do Gênesis bíblico à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o sexto e o sétimo dia da criação. Fazer uma revisão antes da gente prosseguir. E para a gente iniciar o estudo dessa noite, eu vou pedir para a Dona Silvia fazer a prece por todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais essa oportunidade. Que Jesus, Maria Santíssima, nossos guias espirituais, possa estar sempre do nosso lado, nos ajudando, que nós possamos ter o entendimento desse estudo. Rogamos a Deus e agradecemos desde já. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Dana. noite. Boa noite. Tiago, a Ana mandou avisar que ela não vai poder participar hoje, não? Ah, tá Ela bom. tem uma live do estudo lá dela, caiu bem hoje. Depois a gente... Ela tá no grupo lá, depois a gente divulga o link, né, pra ela ver. Ô, gente, nós vamos continuar então com aquela revisão, né, que a gente está fazendo. Hoje nós vamos passando do sexto para o sétimo dia. Se der tempo, a gente fala um pouco sobre a questão dos números, que eles vão ser importantes para ajudar a gente no estudo daqui para frente. Aquele mesmo esquema nosso de sempre. Se vocês quiserem contribuir, só abrir o microfone. É muito bom a participação sua, né? Ponto de vista diferente. E finalizando isso, a gente retorna então do momento que a gente tinha parado, que é no versículo 7, capítulo 2 de Gênesis, né? Bom, na última semana nós falamos então sobre o sexto dia, nós revemos, né, todas aquelas... Deixa eu apresentar a tela aqui. Nós vimos então aqui as evidências, né, que chamaram atenção nesse sexto dia. A principal delas, na minha opinião, podemos destacar essa questão dos verbos aqui no plural, né? Esse façamos, né, que nós vimos que é o momento onde fica ali quase que fica comprovado, né, que essa criação ela foi compartilhada, né? Nós vimos anteriormente ali que nos outros dias, né, tem uma ordem divina, uma execução dessa obra, e Deus vendo que aquilo é bom ou muito bom, né? Quando a gente vem aqui para o sexto dia, esse sexto dia ele é especial, porque de certa forma ele é o último dia da criação. Na verdade nós vamos ver que é o sétimo, mas mais para o final nós vamos entender por que o sexto pode ser considerado o último dia e o sétimo também. Nós vamos ver isso mais para o final do dia do estudo de hoje. Mas quando nós falamos aqui do façamos, né, aquilo que a gente comentou, dá aquela ideia de Deus aproximando, agindo mais perto. Então a gente imagina ali Jesus, a sua equipe espiritual, como é dito para nós lá no livro A Caminho da Luz, que Jesus trabalhou com uma equipe, né, de arquitetos, cientistas, espíritos superiores especialistas nas diversas áreas para ajudar na criação do nosso planeta. Então todo esse relato da criação que é dito aqui para nós, ele é uma forma resumida, no entanto profunda, e bem, é uma forma bem próxima daquilo que a doutrina espírita nos traz, daquilo que a ciência nos traz. Então a gente vê que é uma obra divina mesmo, é uma obra, né, e esse texto, a forma que ele é escrito, essa forma resumida, mas completa, lembra muito para nós
o Pai Nosso, não na sua estrutura, nem no seu conteúdo. Mas se a gente for observar o Pai Nosso, né, nós fizemos o estudo dele no mês passado, lá na Casa do Caminho. O Pai Nosso é fascinante, né, lá no Livro dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, coletânea de preces, ele inicia com o Pai Nosso, e os Espíritos dizem isso, que não é porque é só uma oração conhecida, mas porque ela é um exemplo de prece. É uma prece resumida, que traz para nós tudo que nós precisamos, em uma prece, né? Profundo, né? E o Gênesis, então, esse primeiro capítulo, principalmente, ele traz para nós de uma forma sucinta tudo da criação. Então o estudo é importante para a gente aprofundar, para a gente pegar os detalhes, mas tudo está contido aqui. Né? Se a gente for pegar o primeiro versículo do livro de Gênesis, ele já fala de tudo. Que no princípio criou Deus céus e terra. Né? Criou tudo. É o que está falando para nós. Depois vai desmiuçando, né? Nós já falamos sobre isso aqui, que a linguagem da escrita hebraica ela tem essa característica de falar de uma forma abrangente, né? Como se fosse... Então a gente imagina uma mola. A gente imagina uma mola, né? Então começa de uma forma abrangente, era como se fosse a base ali. Vamos imaginar um funil, né, de cabeça para baixo. Aí fala de forma geral, aquela base ali. E aí era como se fosse um espiral que vai subindo, igual lá. No princípio, criou Deus céu e terra, criou tudo. É a primeira volta. Depois aqui para nós fala da criação da terra. No capítulo 1, né, nesse mesmo capítulo vai detalhando a criação do universo, aí depois da terra. No capítulo 2 já vai falar da criação do homem. Aí depois vem a genealogia daquilo que o homem começou a criar. Aí o homem cria o mal. Né? Então é o quê? É uma linguagem ampla, que dá uma visão ampla e que depois vai detalhando. É esse espiral que vai subindo ali em nível de interpretação e detalhando mais. Né? Primeiro fala de uma base geral e depois vai detalhando. Então, quando chega aqui no sexto dia, que fala do homem, tem a questão do façamos a nossa imagem. Né? Esses dois, aqui o verbo no plural, o pronome aqui no plural, né? na primeira pessoa, né? do plural, traz para nós então essa ideia que é de Deus fazendo junto, dando uma atenção maior. Lógico que Deus dá uma atenção em toda a sua criação, mas o ponto que eu quero chegar é da complexidade, da perfeição, da bênção que é a nossa criação. Para nós é mais fácil de enxergar na questão material, então nós podemos trazer alguns detalhes do corpo humano, por exemplo. Né? Nós falávamos isso hoje lá na aula de Química, lá na UFMG, na minha pós-graduação, comentávamos uma aula de bioquímica, né? Que é a química relacionada ao nosso corpo humano. Gente, é fantástico o que o nosso corpo humano consegue fazer em termos de eficiência e que a gente não consegue reproduzir, sabe? No nosso organismo acontece tanta coisa ao mesmo tempo numa organização, né? Uma organização assim que a gente não tem como mensurar. São milhares de reações químicas ocorrendo ao mesmo tempo, num rendimento certo, as quantidades certas adicionadas para um processo alimentar o outro. E quando a gente vai para o laboratório, a gente não consegue uma reação. Se a gente tiver, dependendo da reação, se a gente tiver 50% de rendimento, está ótimo. E aí a gente separa as impurezas e aproveita o produto. Nosso corpo humano não tem isso. Tudo é produto. Reações com 100% de eficiência e ocorrendo ao mesmo tempo. Nossa, é fantástico. É fantástico. Nós temos na química, por exemplo, uma substância, um conceito que a gente chama de catalisador,
Catalisador é um produto que, quando você adiciona ele numa reação, ele acelera o rendimento daquela reação, acelera, né, aquela reação, então aumenta a velocidade. Mas a gente consegue aumentar pouco, às vezes dobra a velocidade, às vezes aumenta 10 vezes a velocidade, né? O nosso corpo tem catalisadores que são as enzimas. Você já deve ter ouvido falar das enzimas. Elas são catalisadores das reações que ocorrem no nosso organismo. Só que elas aumentam a velocidade dessas reações numa potência de 10 a 16. O que significa isso? Quando eu falo 10 a 9, eu estou falando de 1 milhão de vezes que aumenta. 10 a 9. Então 10 a 16, se a gente for 10 para 18, é mais ou menos 1 milhão vezes 1 milhão que aumenta a velocidade das reações no nosso organismo. Eu estou falando isso para mostrar que nós estamos falando de um sistema que está em equilíbrio perfeito, que funciona 100%, e deixando claro que nós, seres humanos, nós não conseguimos isso. É porque é um projeto divino. Então, quando vem a doença, por exemplo, é algo que está fora daquele equilíbrio. Ou está em excesso, ou está faltando. E geralmente o nosso excesso ocasiona, né, um distúrbio nesse equilíbrio, e aí falta para nós. E pode ser o contrário também. Se eu deixo de alimentar, eu faço com que o meu organismo precise trabalhar mais, porque ele é perfeito, então ele vai querer suprir aquela necessidade, e aí tem um excesso lá dentro que vai tirar desse equilíbrio. Doença, então, é um efeito que dá, né, de algo que está fora do equilíbrio. Isso nós estamos falando no material. Quando a gente vai para o espiritual, a mesma coisa. Nossa vida é o quê? É equilíbrio. A vida ideal é equilíbrio. Se eu perturbo esse equilíbrio, de alguma forma, a natureza, a lei natural, a lei divina, que é tudo a mesma coisa, age para que nós consigamos reestabelecer esse equilíbrio. Então, qual que é a primeira coisa que o bebezinho faz quando nasce? Chora. E se não chorar, dá uns tapinhas nele para ele chorar. Por quê? Ele está vindo de um sistema ali, né, onde ele é alimentado pela mãe através do cordão umbilical. A respiração dele, o oxigênio que ele pega ali também é por esse mecanismo, né, de forma indireta do organismo da mãe. Nasceu, é o momento dele. Perturbou um equilíbrio. Ele estava envolto num sistema, né, protegido, placenta, líquido amniótico, cordão umbilical, a mãe. Estava totalmente protegido. Nasceu. Perturbou aquele equilíbrio inicial. Só que, como é a lei divina, aí na hora já vem o impulso de chorar. Pedir socorro, mas não só isso. Quando chora, respira fundo. Percebe que aquilo que estava faltando tem em abundância aqui, que é o oxigênio. Oi. Estou aqui lembrando que a Alice, quando ela nasceu, o choro dela, ficou uns dias com esse choro. O chorinho dela era assim, ai, dá para entender direitinho. Eu tô assim, oh meu Deus, realmente é um choque mesmo, né? É um choque pra gente em carne, mas o vir pra cá também é um choque, esse respirar, né? Fora da barriga e tudo. São dois momentos decisivos, né? Lá na reencarnação de Segismundo nós vimos, né? O momento do reencarno é tão difícil, ou se a gente for parar para pensar, é mais difícil do que a morte. Mais difícil do que o desencarnar. O desencarnar vai dar um frio na barriga, diz que passa um filminho na cabeça da gente, mas é inevitável, ele vai acontecer. E no nascer nós vimos o tanto de coisa que interfere, né, gente? Pensamentos da mãe, ações do que vai reencarnar, ele precisa ajudar.
né? Equipe espiritual agindo, então é um processo mais complexo, né? Gente, nosso organismo, nós falamos da vida nascendo da água, o nosso organismo, cerca de 70% é água, né? A gente fica então envolto, preenchidos, né, por essa coisa que é a substância da vida. Alguém levantou a mãozinha, quer falar? Eu quero. Diga. Então, o reencarnar seria estar construindo, ligando, né? Uhum. Construindo, e o desencarnar destruindo. Então, talvez por isso que é mais fácil, é um processo mais simples. Ou não é tão simples? Tem fundamento isso aí, Dani. Por quê? Entra até no que eu estou falando aqui de... Aí eu vou ter que dar um exemplo assim, um pouquinho relacionado com a química. Essas reações que eu estou falando que acontecem no nosso organismo, né, para a gente respirar, para o coração bater, para o nosso organismo funcionar, elas são tão perfeitas, né, que elas são... O nosso organismo capta então essa energia ele obtém energia através do oxigênio e através daquilo que a gente alimenta, principalmente glicose. Então ele gera energia para toda essa máquina funcionar. Então veja, se não tem energia, essa máquina não funciona. Quer dizer, o natural, o natural do nosso corpo seria ele ficar inerte. Por isso que ele precisa de energia. São os nossos equipamentos em casa. O normal deles, o que não exige esforço nenhum deles, é ficar parado. Quando a gente liga na tomada, a gente fornece energia, aí ele começa a funcionar, né? Então, o nosso corpo, olha o tanto que ele demora. Quando a gente nasce, a gente vai obtendo energia, vai crescendo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Só que, como toda máquina, vai chegando o tempo do desgaste. Quando a gente começa a desgastar, que é a chegada, né, por alguma doença ou pela própria idade, né, essa máquina vai trabalhando muito e vai ficando desgastada mesmo, a gente começa a produzir energia com menos eficiência e tem o decaimento. Quando esse fornecimento de energia cessa, aí a reação que acontece, ela é totalmente espontânea, que é o que? O nosso corpo se desfazer, nós vamos ver isso aqui, feito do pó, para o pó voltará. Então isso que você falou tem explicação até científica. A reação mais espontânea que o nosso corpo quer, é difícil falar isso, e é bonito ao mesmo tempo, é deixar quando desencarna, ele vira algo ali puramente material e recompõe-se na natureza. Tem uma lei, né, da ciência. Vocês já ouviram falar que o universo tende à desordem? Que as coisas tendem à desordem? Essa desordem não é ficar desordenado, mas basicamente o que isso significa é que quanto mais separado, mais disperso, né, em termos de moléculas, assim, mais favorável é isso, porque eu vou evitando repulsões e eu vou gastando menos energia. Agregar, né, as reações químicas naturais, vamos dizer assim, elas só acontecem se aquilo for favorável, se eu diminuir a energia do sistema. Então, resumindo, o nosso corpo, quando ele está inerte, sem o espírito, sem o fluido vital, que aí a ciência desconhece, né? Mas quando está sem esse fluido vital, ele volta para um estado natural e se decompor é algo super favorável em termos de ciência. Então é um processo inevitável por isso. Porque vai chegar esse momento que a gente tem que voltar para a vida verdadeira e junto disso tem toda uma condicionante natural e científica, que é, opa, isso aqui agora não tem mais energia, a gente pode aproveitar isso aqui de alguma forma, e aí vira nutriente para a planta, para larvas, para um tanto de coisa. A matéria vai se desfazendo e isso é um processo natural e espontâneo. Então o nascer, até desse ponto de vista, ele é mais difícil, porque a gente está construindo. E a nossa vida é isso. A gente vai produzindo energia e vai construindo.
desenvolvendo. Isso é tão bonito, gente, que o próprio processo de respirar, que nos dá a vida, nós fizemos essa reflexão hoje na sala de aula. O professor fez. O respirar, né, que é aquilo que nos dá energia, também nos envelhece. É um processo oxidativo, porque eu estou trazendo oxigênio para o meu organismo, que é um agente oxidante, e ao mesmo tempo que eu vou vivendo, eu vou também envelhecendo. Eu vou oxidando algumas outras partes que vão enfraquecendo, e a hora da morte é exatamente o momento em que todo esse processo oxidativo se concretizou. E aí eu volto para a natureza. Mas isso é Tiago, tão... Oi, diga, Leandro. faz favor, repete esse pedacinho aí, porque minha internet deu uma falhada aqui, e eu não entendi essa parte aí. Da respiração? Do respirar e Isso. de oxidar, né? E a gente vai envelhecendo? Ué, Ave Maria. Isso mesmo. O envelhecimento é um processo natural por isso. É o que eu falei que o meu professor fez essa reflexão na aula hoje, que é exatamente isso. Eu respiro para sobreviver. Eu preciso de oxigênio. Inclusive, o nosso corpo é tão perfeito, gente, que tapando o nosso nariz com as próprias mãos e prendendo a respiração, nenhum de nós consegue morrer, né, se auto-exterminar dessa forma. Nenhum de nós. Por quê? Nosso processo de respiração ele é involuntário. Querendo ou não, nós vamos respirar. Só se eu colocar outra coisa, né? Lógico, é perigoso, né? Criança colocou sacola, aí é outra coisa que vai obstruir. Mas obstruir com as próprias mãos, vocês já viram, né? Quando fala assim, tá soluçando, prende a respiração até quando você não aguentar mais. O que a gente faz? Prende. Tranquilo, a gente prende, Tiago, segura. Oi. eu estou indisciplinada hoje, não levantando a mão, desculpa. Pode falar. Mas é porque eu acho que assim, é tão involuntário, mas tão assim que quando o organismo, né, vai chegando no ápice mesmo de ficar aquele muito tempo com a respiração presa, o organismo sozinho ele vai e busca o ar. Né? Não estou sabendo explicar Isso, direito, mas na verdade é isso. É a defesa, né? A autodefesa do próprio organismo. isso. Eu comentei isso numa palestra sobre... Eu esqueci o título, gente. Mas falando no Setembro Amarelo, eu gosto muito de abordar esse tema, né? Porque Deus, ele quer que a gente viva. Então, essa parte aí, Eliana, que você está tentando explicar, tem uma parte do nosso cérebro que chama bulbo cerebral. Ele controla batimentos cardíacos e respiração. É involuntário. Ele controla. Por isso que dormindo, sem pensar, a gente respira, o coração bate, né? Para a gente não morrer. Então o que a gente faz? Quando a gente faz isso aqui, ó, com as próprias mãos, seu cérebro já capta aquela informação. Ele fica esperto. Então quando ele vê que está faltando oxigênio, o seu bulbo cerebral, sem você pensar, ele manda um comando assim, tira a mão do nariz agora, ou respira agora, porque está precisando. O que a gente faz? A gente solta. E respira fundo. A gente respira fundo, por quê? Está faltando e tem que entrar muito de uma vez. Quando a gente assusta, a gente respira fundo, involuntariamente. Por quê? Você precisa liberar ali, né? Seu coração acelera para você liberar cortisol, liberar adrenalina, coisa de defesa, e você precisa de oxigênio para isso. Então, olha como que é esse corpo, gente, humano. Aí, Helena, o que eu estava falando era da questão da respiração, que à medida que a gente vai respirando para sobreviver, então precisamos, né, respirar para sobreviver, é também um momento em que a gente já vai fazendo um processo oxidativo que vai consumindo ali nossas células, que vai, né, aí a gente, no Espiritismo, a gente pode falar de fluido vital. O que é o fluido vital, então? Passando, é o equivalente desse processo oxidativo que vai ocorrendo, eu imagino, né, gente? Tô fazendo uma analogia, tá? Tem livro, não tem referência sobre isso, não. Mas eu estou fazendo um paralelo, que a gente tem na doutrina espírita, fluido vital que vai se esvaindo à medida que a gente vai desencarnando, né, lentamente assim, a cada dia, e nós temos esse processo que vai ocorrendo de respirar para sobreviver, mas também eu vou oxidando, eu vou
envelhecendo. É por isso, só por isso que a gente envelhece. E é por isso que essa máquina também vai perdendo eficiência. Então o mesmo combustível também vai fazendo aquele processo natural de determinar, né, a nossa existência. Então, qual que é a reflexão? Se eu não respirar, eu morro. Mas respirando, eu estou fazendo um processo que já vai ditando para mim, já vai preparando para a minha morte natural. Então, olha a reflexão linda que meu professor fez. É importante a gente viver o agora. Dar atenção para isso, porque não temos conhecimento de quanto esse processo oxidativo está avançado. Ele pode cessar, ele pode acabar. É a morte, né? É a morte. Então, a gente tem essa ânsia por sobreviver, né? O natural para nós é sobreviver. Deus nos fez para viver, para ter vida, né? E aí quando a gente traz o evangelho, olha só, a vida em abundância. O oxigênio para nós é abundante, né? É vida em abundância. Então, Deus quer que a gente viva. A gente não precisa nem pensar para respirar e para o coração bater, que é o essencial. A gente pode ficar dias sem comer. A internet da Eliana deve ter caído. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou esperar ver se ela consegue voltar só para não perder. Vai lá, dona Silvia. Ô, Thiago, e o tanto que, assim, é bonito, né, de se pensar, né? Porque Demais. a gente tem tudo na medida certa. Eu estava lendo, achei tão bonito. Eu estava lendo, não, eu estava ouvindo aquele livro, O A Caminho da Luz, e ele estava falando. Eu cheguei numa parte que eles falam, né, do universo que é o nosso corpo. O nosso corpo é um universo, né? As células, né? Cada célula ali é um universo dentro de nós. Sim. E nós precisamos dela totalmente, né? Por isso que realmente, eu não sei outros, mas todo mundo fala muito, a gente fica muito triste de ver uma pessoa tentando tirar a vida, né, cortar, o que consegue ainda pior ainda, né, Tiago? Porque realmente você está destruindo algo tão bonito dentro de cada um de nós, né? Isso você explicou aí. Nós precisamos de respirar, mas no nós respirar, nós envelhecemos, mas é necessário. Né? É renovação. Né? Inovação, né? Tá morrendo uma célula, mas ela está inovando, né? Eu sei lá, eu acho tudo muito, a ciência é muito bonita. Falei que em outra encarnação eu vou estudar ciência, eu não vou estudar mais, porque eu tô velho, não dá tempo. Olha que dá para começar ainda, dona Silvia, dá para começar, para já vir preparado. Assim, eu posso estudar alguma coisinha, mas depois eu vou pegar firme. Ó, a senhora já assumiu 2 compromissos aqui no Gênesis que eu lembro. A senhora falou que vai vir palestrante e agora só falou que vai vir cientista também. Tá anotando tudo. Né? Eu ser palestrante, você é cientista, você vai, né, ser cientista. Ai, isso é bom demais, né, gente? Saber que nós vamos ter oportunidade de continuar aprendendo, né? Muito bom. Aí caiu, né, Eliana, a sua chamada aí. Caiu, você ouviu, né? Eu perdi. Dei uma pausa aqui. Mas é isso, esse processo, então, essa natureza, né, esse corpo humano que Deus fez para nós, ele é perfeito, ele funciona bem. E essa condição de equilíbrio, que a gente fala muito de que a vida precisa de equilíbrio, é todo tipo de equilíbrio. É o espiritual, físico, mental. Porque se perde esse equilíbrio, é a doença. Eu estou adicionando ou eu estou retirando? Ou eu estou retirando uma coisa essencial, ou eu estou adicionando algo que não precisa. E aí o organismo responde. Né? O organismo responde.
Só para finalizar, só terminar aqui essa parte aí eu abro aí. Que aí a gente falava sobre corpo, né? Vocês sabem que a nossa pele, ela é um órgão, né? A pele é um órgão do nosso corpo humano. O maior do Maior de corpo. todos, né? Uma coisa simples que ela tem e que às vezes a gente não percebe, vocês lembram que eu falei que o nosso corpo é 70% água, né? À medida que a idade, essa porcentagem varia um pouco, tá, gente? Com a idade, mas é em média isso. Ou seja, estamos com várias coisas diluídas em água dentro do nosso organismo. Olha o que é a nossa pele. Nossa pele é uma camada protetora impermeável que não deixa, super resistente à água. Não deixa a água que está dentro do nosso organismo sair e nem a água de fora entrar, para não perturbar o equilíbrio. Se não tivesse pele, a gente com 70% de água, o que ia acontecer? Choveu, a gente misturou na chuva, pulou na piscina, você não sai de lá, que você diluiu no meio dela. A nossa pele é como se fosse uma bolsa que segura tudo. E protege, né? Não deixa escapar isso, mas protege também de raios, né? Ultravioleta, tem proteção contra o sol. Além da pele, né? Tem os outros tecidos embaixo, tem a camada de gordura também, que acaba que isola um pouquinho para a gente não perder água. Porque quando a gente corta, né? A gente corta ali que o sangue começa a sair, começa todo um processo regenerativo, né? Mas por que tem chance de infeccionar? Água, a água externa, alimento para bactérias, micro-organismos que precisam de água, ou a água do nosso corpo também está saindo, é por isso que a gente tem que ir ali desinfetando até cicatrizar, para não infeccionar. Por quê? Perturbou o equilíbrio. Né? A nossa pele, gente, que é um negócio que a gente olha assim direto, pele do rosto, é o externo nosso, né? Olha a importância que tem e às vezes a gente não para pensar nisso. Você quer falar, Eliane? É a nossa capa, né, Tiago? Isso, a Então, capa mais eficiente. o que eu estou pensando aqui é a questão cirúrgica, né? Uma pessoa quando corta, né, para fazer qualquer procedimento e a pele demora aquela cicatrização e vai sempre saindo aquela salmoura, aquela água, né? É a água, né, que está A por maioria. baixo ali que vem subindo, né? A maioria é água. E ali, E junto com acaba. aquilo, um processo de retirada, né, de micro-organismos que vão se formando em célula morta. E também aí de cicatrização, né? Porque à medida que vai saindo aquela salmoura, assim, ela tende a fechar, né? Isso mesmo. Agora, eu estava, a hora que eu levantei a mão, é porque fiquei assim, impressionado como que a gente pode, né, imaginar de respirar, tem a oxidação e o envelhecimento, né? Meu É, Deus, é muito complicado. é É muito Deus, né? complicado para a gente entender. É complicado e bonito. Realmente, porque é perfeito, né? Profundamente a gente não entende, não, Eliane. A gente não entende, não. Porque Profundamente é ninguém. perfeito. Mas aí a gente pensa assim, o ar que você precisa de respirar para Uhum, viver, mas ao mesmo tempo ele provoca uma oxidação que causa o envelhecimento. isso. Então, vamos dizer assim, que é porque o ar é externo, né? Que vai Uhum, para o nosso corpo, é estranho. É isso. uma coisa estranha o nosso corpo. É por isso que vai provocar esse envelhecimento aí. Mas nós precisamos dele do ar para respirar, para viver. E a gente, É né, complicado. lembrando, a gente está num ecossistema também que a gente libera CO2 para as plantas sobreviverem e as plantas liberam oxigênio para a gente sobreviver. Então, a vida em abundância, né? Ana Paula entrou. Boa noite, Ana Paula. A vida em abundância, gente, então é isso, né? É ciência também. Ciência. Eu queria chamar a atenção, então, trazendo essas poucas coisas, né, gente? Se a gente for falar de corpo humano aqui, da maravilha dele, a gente fica aqui mais alguns meses, tá? Falando disso. Tem muita coisa, muita. Mas queria chamar a atenção por quê?
No Gênesis, então, aparece esse façamos, a nossa imagem, nossa semelhança, esse plural, que é Deus chegando perto, chegando junto, né? A gente pode imaginar. E no final do sexto dia, muito bom. Quer dizer, finalizou. Tudo que Deus fez é muito bom. E se a gente for lembrar, né, como Dona Silvia observou no encontro, sem ser o encontro anterior, o outro, né, quando a gente falou sobre o processo de humanização, quando Deus está aqui, ó, no sexto dia, está aqui no sexto dia, ó, Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom. Deus viu tudo. Isso no sexto dia. E o ser humano é o que? Ele é resultado de tudo, porque como nós vimos, é o princípio inteligente que vai evoluindo. Né? É uma evolução constante. Então esse muito bom aqui não está falando só de nós, seres humanos. Está falando de tudo, o resultado daquilo. Desde o início até o resultado, muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Sexto dia. Né? E aí, a gente entra, então, talvez para o dia mais negligenciado, vamos dizer assim, no entanto, um dos mais importantes. Tão importante como qualquer outro. Né? Que a gente entra, então, no capítulo 2. O sétimo dia ele é até separado de capítulo, né? Por isso que dá a entender que a obra divina terminou no sexto. Mas olha só, como é que começa? Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Né? Aqui está fazendo então o quê? Uma constatação para nós do que passou. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Assim, igual eu falei. Quando entra no versículo 2, Deus concluiu no sétimo dia. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera. E ao mesmo tempo que concluiu, no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Olha só. Então esse sétimo dia ele é no mínimo curioso. Porque ao mesmo tempo que Deus conclui a obra, Deus descansa, depois da obra feita. Né? Nós já vimos isso aqui. Né? Então o que é esse sétimo dia? Até o sexto dia nós vimos o quê? Participação direta de Deus, de Jesus, da equipe espiritual, de construtores, fazendo tudo que nós conhecemos hoje, dando origem à vida e às coisas. É o que está aqui. Assim foram concluídos o céu e a terra e todo o seu exército. Está tudo pronto. Só que Deus conclui, a obra termina mesmo no sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou. Então, quer dizer, uma coisa independente de Deus precisa terminar essa obra no sétimo dia e Deus está o quê? Descansando. Primeiro, o descanso ele é importante porque ele marca um término. Quer dizer, se não tivesse o dia da parada, a gente não tinha relato do Gênesis, porque estava ainda acontecendo. Né? Então o sétimo dia é a parada. Finalizou. Até o sexto finalizou tudo que depende de Deus, de Jesus, dos Espíritos. No sétimo ainda tem coisa para fazer. Só que Deus descansando. Aí nós concluímos o quê? O sétimo dia é a nossa parte na obra da criação. É o que a gente comentou. Agora que está tudo pronto, que tem uma lei divina instituída, essa obra se completa quando nós formos o quê? Espíritos puros. Essa obra íntima em nós e a nossa participação na natureza. Quem levantou a mão pode falar. Fui eu. Ô, Tiago, e Oi. Descanso também tem a ver com renovação e crescimento, né? Se a gente for pensar numa massa descansando, né, um pão descansando, é uma parte importante do crescimento, né? Então, exatamente. Não quer dizer estacionar, parar,
mas é uma parte, né, do progresso mesmo, Uhum. necessário. Muito bem colocado. Por quê? Se a gente for pensar até no nosso próprio sono, né? A gente. Eu estou falando e estou digitando aqui, mas estou fazendo uma pesquisa, tá, gente? Só para falar aqui. No nosso próprio sono, a gente produz, né? A gente evolui enquanto descansa também, né? E isso é involuntário, quer dizer, no sétimo dia, se a gente for pensar também, né, Débora, tem a consequência do que foi feito até ali. Então, se a gente for pensar, é bonito, porque é um processo sendo feito e uma consequência desse processo, enquanto descansa. Quer dizer, a gente sendo imagem e semelhança de Deus, então, até a ordem daquilo que a gente vai fazendo é uma cópia, né? A nossa cópia é imperfeita, mas é uma cópia de um processo que Deus executou, né? Esse sétimo dia, então, gente, ele depende de nós. Esse sétimo dia depende de nós. A obra de Deus, tudo que Deus precisava fazer, ele fez. Aí a gente volta lá no livro Evolução em Dois Mundos, porque a gente pode dividir assim também. Até no sexto dia, cocriação em plano maior. Deus, Jesus, espíritos superiores, construtores, arquitetos da equipe espiritual do Cristo fizeram. Sétimo dia em diante, cocriação em plano menor. É a nossa parte. E a nossa parte, a nossa obrigação é a evolução, que é ao mesmo tempo, né, evoluir é ao mesmo tempo continuar essa obra divina. Evoluir positivamente. Sétimo dia, então, é o fim da obra de Deus, é a nossa participação na obra de Deus. E como entra, então, um outro agente, né? Se fosse só Deus, estava tudo certinho. Correu tudo bem, né, gente? Até o sexto dia, Deus viu que era muito bom, tudo bom. Agora, olha que interessante. Sétimo dia, não tem Deus viu que era bom. Por quê? Porque ainda está acontecendo. Deus vai ver que é bom, o destino é ser bom, mas ainda não aconteceu. Deus o fez o que então? Abençoou o sétimo dia, santificou. O Pai, né? Deu a bênção, santifica e filho, agora é com você. Esse sétimo dia, então, ele é bonito porque ele é relativo. Esse sétimo dia, ele é relativo. Porque tem a parte de Deus, entra o componente humano. Esse sétimo dia, ao mesmo tempo que é geral, ele é individual. Porque ele vai durar um certo período para cada um de nós, dependendo da contribuição ou não, da ação ou não que a gente tiver em relação à lei divina. Então, quanto mais eu trabalho em sintonia com a lei divina, mais próximo desse sétimo dia eu estou chegando. Muito interessante, né? Sétimo dia, então, é a evolução nossa. Espiritual, né, a gente pode dizer, é quando nós nos tornarmos espíritos puros. Nós vamos entender melhor mais para frente o porquê que nós temos que ser espíritos puros. Porquê dessa palavra puro. Gente, junto então, né, finaliza então esse sétimo dia. Eu não sei se eu já começo a falar disso agora. Nós precisamos
falar um pouco da questão dos números, né? Da questão dos números. Eu vou começar a falar, a gente tem só 8 minutos. Vou começar a falar e na próxima a gente entra falando da questão dos números, até é bom para fomentar aí em vocês, né? Quem quiser ao longo dessa semana, dá uma olhadinha no que eu vou chamar a atenção aqui dos números, para a gente conseguir juntar evidências para formar uma base bem sólida a respeito dessa questão dos números na Bíblia. Vou dar um panorama geral então. Por que, né, por exemplo, que eram 12 apóstolos e não 13? Por que Jesus ficou 40 dias no deserto e não 39? Por que eram 10 virgens na parábola das 10 virgens e não 8? Isso tudo tem um significado e os próprios fatos bíblicos são base para a gente entender a questão dos números. Tá? No Gênesis sempre vão ter referências relacionadas com os números. Como a gente está falando do 7º dia, eu quero chamar a atenção para a questão do 7. Vou começar e a gente volta semana que vem. 7, gente, é um número divino. Deus abençoou o 7º dia. 7 é um número divino exatamente porque ele representa, como a gente já disse aqui algumas vezes, obra divina completa, ou ciclo divino completo. O 7, então, é obra, ciclo, tempo de Deus se concretizando. Olha só que interessante. Vida começou na água, nosso corpo tem 70% de água, que é o 7 vezes 10. Depois nós vamos fazer umas continhas também, tipo de multiplicar e somar, né? Basicamente. Mas olha só, 7 vezes 10 é o 70. É a porcentagem de água no nosso corpo que tem a ver com a vida. Então a vida no corpo remete ao número 70 e quando a gente vai ver os anciãos lá quando a gente vai ver a missão de propagar o evangelho, a missão dos 70, não é coincidência. Aí nós temos relatos de que a reencarnação se conclui com 7 anos. Né? Alguém quer entrar? Alguém tinha perdido aí, gente? Tinha caído. Patrícia? Vocês conhecem? Patrícia Alves? Não é aquela Patrícia lá da casa do caminho, não? Pode ser. Álvares? A da Patrícia Alves. é Patrícia Álvares. Boa noite, Patrícia. Patrícia lá da Casa do Caminho, nos ouve? Boa noite. Boa noite. A gente está quase no finalzinho, tá? Mas o estudo está gravado. Se você quiser lá no... Se você quiser, pode entrar no grupo do estudo. Deixa seu número aqui no chat que eu te adiciono. E aí tem o link lá do nosso canal que está tudo gravadinho. Tá? Se quiser, coloca aqui, ó, no chat. Digita aqui para nós, por favor. Então, gente, o 7, olha só. Falava do número 7, né? Ciclo divino. Tem a questão da água do nosso corpo. Se a gente for pegar a cirurgia de cesárea, por exemplo, né, para ter acesso à vida, são 7 camadas que são abertas no corpo da mulher durante a cirurgia para chegar até o feto. Olha o 7 aí de novo. Se a gente fala de ciclo menstrual, a janela, né, que é considerada aí de possibilidades para ciclo menstrual começa com 21 dias, que é o 3 vezes 7,
e pode ir até 35, que é o 5 vezes 7. O 7, que é o número de Deus, o número da criação, tudo relacionado com vida, né? Ele tá. Se a gente for falar de ciclo, de tempo, o ciclo mais perfeito que tem, o que não tem erro, né, são as fases lunares, que são 4 vezes 7, dá 28 dias. Quando a gente pega o ano, né, os meses, a gente ainda precisa fazer aquela correção, né, do ano bissexto, porque sobra umas horinhas, passa, né, umas horinhas, dependendo aí do movimento, né, que a Terra está fazendo, e depois você tem que compensar isso de 4 em 4 anos. Mas as fases da Lua não. 7, 7, 7, 7. A nossa organização de tempo, né, mais comum e a mais correta são as semanas, com 7 dias. Então, quando a gente observa isso, né, por que é importante... Gravidez é contada em semanas. Gravidez é contada em semanas, né? Prematuro, né, maior chance de nascer antes do tempo e nascer saudável a partir do 7º mês. Antes disso pode ser um pouquinho complicado, né? Mas a partir do 7º, ok, já pode, né? Então, é só para a gente começar a ver, né, que na verdade está tudo ligado, né? E só para a gente começar a fomentar então essa discussão para outra semana, tá bom? Falta 1 minuto para finalizar. Eu vou fazer, então... Alguém comentar, gente, alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa relacionada com o 7 aí? Rapidinho, assim, de pronto. Pensa para vocês verem. Aí depois, gente, tem referência evangélica, né? Por que Jesus fala com Pedro, perdoar 70 vezes 7? Isso é do Gênesis, tá? Nós vamos chegar lá também. Quando a gente pega essa base dos números, aí a interpretação evangélica ela ganha, e muito. E isso já começa no Gênesis, tá? Nós vamos ver o 7, então já começamos a ver. Aí na semana que vem nós vamos começar do 1, tá? 1, 2, 3, 7, até o 9, até o... do 7 para frente, aí já começa a ter combinações desses 7 dias da criação. Nós vamos ver isso na próxima semana, tá bom? Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por mais uma vez que estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Senhor, que a sua luz, a sua paz nos envolva, nos abençoe, abençoe os nossos lares, abençoe nossa família, abençoe aqueles que não puderam estar aqui conosco, abençoe a nossa casa do caminho, os benfeitores amigos que lá atuam, nosso anjo da guarda, e ilumine, Pai, cada local onde há dor e sofrimento. Quanto a nós, mais uma vez, temos muito mais a agradecer do que pedir, Senhor. Rogamos apenas que o Senhor nos dê bom ânimo, discernimento e paz para colocar em frente, colocar em prática aquilo que é pertinente na nossa vida e na nossa missão. Que assim seja. Gente, obrigado. Assim seja. Até semana que vem. Semana que vem falaremos sobre números. Quem quiser trazer contribuições, coisas, números de passagens bíblicas do Evangelho para a gente discutir, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Até mais. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. O Obrigado. estudo Boa está noite a todos. gravado. Vou colocar no canal agora. Tchauzinho. Tá bom, obrigada. Ô, Patrícia, você quer deixar o número para você entrar no grupo nosso? Quero, como que eu faço? A gente tem um grupo no WhatsApp. Aí eu te adiciono lá. Lá tem o link, tem um canal do YouTube que tem todos os estudos gravados. Eu quero.